Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início a mais uma aula de história. Vem comigo, vamos aprender um pouquinho, vamos? Hoje nós vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Ela aconteceu de 1939 a 1945. Um longo período de guerras, né? Com muita destruição, com muitas mortes e com muito sofrimento. Então, vamos dar início e descobrir por que é que tudo isso aconteceu, né? Bom, aqui nós temos um mapa que traz algumas informações muito importantes. Se vocês observarem na legenda, vocês verão que cada cor tem um regime de governo diferente, né? Então, aonde está verde, que aparece principalmente Alemanha e Itália, eles eram governos, regimes, né, fascistas. Aonde está o amarelo, o tom amarelinho, nós temos uma boa quantidade de países, né? Eles eram regimes autoritários. Aonde aparece o laranja são regimes democráticos. E aonde aparece o vermelho, a antiga União Soviética, regime socialista. Então vejam bem, só na forma de governo, né, nós já tínhamos assim uma quantidade muito grande para a Europa, né? Então, e são formas assim muito distintas, né? Algumas aqui. Então, isso acabava gerando tensões. Então, nós vamos falar um pouquinho as razões do conflito, né? Por que é que aconteceu a Segunda Guerra Mundial? Então, nós vamos ver que são antigas e novas tensões em um velho mundo, né? Então, todas essas diferenças causavam tensões muito grandes, né? E aqui nós temos, então, alguns pontos importantes que levaram a acontecer a Segunda Guerra Mundial. Primeiro ponto, o revanchismo alemão e italiano. Bom, a Alemanha, sem questionamento, né? A Alemanha foi condenada, culpada pela Primeira Guerra. Então, isso né, produziu nos alemães uma necessidade de revanche, né, de mostrar que eles não eram assim tão terríveis, né, e que seriam capazes de ampliar o seu território e de ganhar uma guerra. Os italianos, eles começaram a Primeira Guerra do lado da Alemanha, mas foram convencidos, né, a mudar de lado na guerra. Então, eles deixaram os alemães e foram lutar do lado da Inglaterra, da França, e foi prometido para eles território. Ao final da guerra, eles não receberam nada. Então, isso gerou também um sentimento de revanchismo, né? Quero me vingar. Um segundo ponto, a crise de 29, que a gente já estudou também. A crise de 29 gerou uma crise mundial, né? E isso, claro, provocou tensões mundiais. A não superação dos problemas econômicos e sociais dos vencidos. Então, aquelas pessoas aqueles países que foram vencidos na Primeira Guerra Mundial, eles não conseguiram sanar os seus problemas nem econômicos e nem sociais, principalmente depois da crise de 1929. Então, isso acabou gerando também uma sensação que precisava ser resolvida, né? O surgimento de movimentos antidemocráticos, né? Então, aqueles movimentos que não aceitavam a democracia, né? Então, principalmente nos países onde eram governados ou tinham governos de extrema direita, né? Eles eram antidemocráticos, então, e os governos totalitários também, né? De certa forma. Então, o surgimento desses movimentos antidemocráticos. Os tratados de paz impostos aos vencidos, principalmente o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, no final da Primeira Guerra Mundial, ele humilhou muito a Alemanha, né, com as suas determinações. Então, a Alemanha, bastante revoltada, a questão do revanchismo, né, e principalmente a questão do Tratado de Versalhes, que a impedia, principalmente, de ter, né,
soldados, de ter quantidade de marinha, de aeronaves e tudo para a guerra. Então, eles foram proibidos de tudo que pudesse gerar uma nova guerra. E, finalmente, a necessidade de mercados consumidores e produtores de matéria-prima para a indústria, né? Então, eles precisavam consumidores e produtores de matéria-prima. Então, ainda aquela questão do imperialismo, que a gente já estudou no começo do ano também, né? Então, a gente tem aqui, olha, em forma de desenho, né? Mas o humor levando a um assunto bastante sério. Hitler, ele foi se organizando, chegou ao poder e organizando o país para uma guerra. Então, ó, formou o partido nazi e intensificou o racismo, né? E incentivou o racismo. Então, ele foi eleito chanceler alemão, né? Uma forma de primeiro-ministro. Usou a polícia secreta e a propaganda para ir divulgando as ideias que ele tinha, principalmente em relação à raça pura ariana, onde ele acreditava que os brancos alemães, né, eram uma raça superior às outras, né? Então ele foi propagando isso e usou a propaganda para isso. Fez discursos mobilizadores, né? Aquela multidão, aquela quantidade de gente imensa que parava para ouvir Hitler em seus discursos. Criou empregos, né? Então ele foi cativando o povo e fortaleceu-se militarmente, tudo que ele não deveria ter feito, segundo o Tratado de Versalhes. Bom, na sequência, a gente tem lá o problema alemão. Então, falta de dinheiro, economia. Então, o governo nazista ele afirmava que os problemas alemães eram consequências do Tratado de Versalhes. Então, ele culpava todos os problemas econômicos e sociais da Alemanha como sendo o principal culpado o Tratado de Versalhes, né? E aí a gente tem a questão política expansionista e militarista, né? A política expansionista de Hitler, ele queria dominar a Europa. Ele dizia que os alemães mereciam o seu espaço vital, que os alemães mereciam dominar, né? Então, para isso, ele precisava militarizar, né? Para fazer uma guerra. E aí ele foi investindo, ó, despesas militares da Alemanha de 1933 até 1937. Então, olha a quantidade, né, o aumento que teve de gastos. Pelo gráfico, a gente consegue perceber o quanto aumentou o gasto da Alemanha nas despesas militares, né? Então, houve um aumento muito significativo. Então, isso quer dizer que Hitler desobedeceu o Tratado de Versalhes. Ele começou a investir na militarização do país, pensando no quê? Na expansão do seu território. Para quem? Para a raça pura ariana. Bom, e Mussolini na Itália? Ele também foi caminhando no mesmo rumo. Ele fundou o Partido Fascista, tornou-se ditador da Itália, também usou a política e a propaganda, né? Criou empregos da mesma forma de Hitler e preparou-se para a guerra. Ele também queria investir em novos territórios, né? Invadir e tomar para si. E o Japão? O Japão pensava na modernização para ser o quê? Rico e poderoso como o mundo ocidental. Então, os japoneses, eles investiram também numa política nova, numa nova forma de governo, socioeconômico, eles também fizeram mudanças, criando escolas, indústria, comércio. Dentro da parte militar também, eles modernizaram o exército e a marinha. Então, o Japão ele foi caminhando também para uma guerra, né? E aí a gente tem as ditaduras de extrema direita, né? Como que era essas ditaduras de extrema direita? O poder total do ditador. Então aqui aparecem algumas informações, né? Partido único, a polícia política eliminava toda a oposição, né? Então quem era contra, morria. Um controle do que é ensinado nas escolas, as crianças eram obrigadas a adorar os seus governantes,
faziam homenagens, todos os dias eles eram lembrados quem era o seu governante. E a censura de jornais, livros e rádios, né? A destruição do que eles não consideravam que o povo poderia ver, né? O que eles consideravam proibidos para o povo era destruído. Bom, aí unem-se Berlim, eixo Berlim, Roma, Tóquio. Então, Alemanha, Itália e Japão. Por que eles se uniram? Mais terras, mais poder. Tá? Então, eles foram se agrupando já por interesses. E aí, nós temos também, além do eixo, né, Alemanha, Itália, Japão, a gente tem também a Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. Então, nós temos dois grupos, os países que formaram o grupo do eixo e os países que formaram os aliados, que eram aliados. Então, esses foram os principais países envolvidos na guerra. Lembrando que não foram os únicos, mas os principais. Bom, o expansionismo nazista até 1939. Então, a gente percebe aqui, olha, pelas setinhas vocês vão vendo, e as datas, né? As invasões que Hitler foi fazendo ao longo desse período até 1939. Então, olha, a expansão territorial defendida pelos alemães fazia parte de um elemento da ideologia nazista, que defendia a formação de um espaço vital, que abrigaria os arianos. A prosperidade dos alemães seria garantida por meio da exploração de povos enxergados por eles como inferiores, né? E ele vai em vista disso, né? Atrás disso. Então, vejam bem, aqui eles foram invadindo, mas quando chegou pertinho da União Soviética, o que Hitler fez? Um pacto entre os alemães e os soviéticos, né? Os nazistas e soviéticos. O que dizia esse pacto? Ó, o Pacto Germano-Soviético, não agressão e neutralidade por 10 anos entre Alemanha e União Soviética. Na verdade, gente, isso foi para ganhar tempo. Os dois lados estavam jogando para ganhar tempo, né? O acordo favorecia os nazistas, que não teriam duas frentes de combate, ocidental e oriental, e os soviéticos, que ganhavam tempo para preparar as suas forças. Claro, todo mundo sabia que Hitler queria ir além, né? Que ele ia invadir mais terras. De acordo com esse acordo, a Polônia foi invadida e dividida entre soviéticos e alemães. Então, Hitler foi, vamos dizer assim, ensacando seus presentes, né? Polônia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, França, Iugoslávia, Grécia, parte da União Soviética. Então, ele almejava tudo isso e ele foi ensacando, né, os seus presentes. E a Inglaterra? A Inglaterra foi resistindo. A Inglaterra, gente, é uma ilha. Fica, né, numa ilha, na ilha da Grã-Bretanha. Então, para invadir a Inglaterra era mais difícil, né? Tinha que ser por mar ou aéreo, né? Então, eles foram resistindo ao longo do tempo. E o Japão? O Japão foi devorando o Sudeste Asiático, né? Então, a gente tem Malásia, Singapura, Indonésia, Filipinas, Indochina, Burma. Os japoneses foram invadindo e dominando a região. Gente, o tempo desse vídeo está terminando. Eu vou pará-lo e recomeço com outro. Me aguarde que eu já volto.